amigos da Rede Global de Ecovilas, eu sou Andréa de Oliveira, do Instituto Saracura, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências em bioconstrução. Vamos lá? Então, esse é o nosso banheiro convencional, ou seja, um banheiro com descarga, mas que também tem um tratamento diferenciado, é um tratamento com biodigestor. Eu vou falar para vocês um pouquinho da técnica. Essa técnica que a gente utiliza se chama calfitice. E a gente utiliza mais ou menos uma proporção de 50% areia, 50% argila, 2 partes de cal e 1 parte de cimento, né? Porque essas construções elas não têm telhado, então a gente precisa usar esse pouquinho de cal e esse pouquinho de cimento para elas serem resistentes à chuva, porque aqui em Floripa chove bastante. Esse banheiro ele foi construído há 8 anos e ele foi todo estruturado com bambu. A gente usou principalmente o bambu zatudóides, que é um bambu que a gente tem em abundância aqui, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente aproveitou para ter luminosidade na parte interna, garrafas, pratos, né, e alguns utensílios de vidro para a gente poder fazer a entrada de luz na parte interna do banheiro que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhadinha como que ele é aqui na parte de dentro. Então, como eu comentei, a gente faz toda uma estrutura primeiro com bambu para poder dar as formas. Depois a gente aplica essa técnica de calfitice, né? Argila, areia, 2 partes de cal e 1 de cimento. A diferença é que após aplicar a massa, a gente coloca sobre a massa fresca pedaços de tecido de juta que são reaproveitados de saco, de batata, de cebola, de feira. Pode ser tanto o saco de juta como também aquele saco vazado que é de plástico. Vocês estão vendo aqui os quadradinhos, né? Ficam bem ressaltados. E isso é super importante, é um diferencial nessa tecnologia. A gente tem uma parede mais resistente e com muito mais proteção da possibilidade de insetos se hospedarem nas construções de terra, que é algo muito comum, né? Insetos, por exemplo, como o barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Então, com esse diferencial de aplicar o saco, a gente consegue ter uma parede bem resistente a insetos. Vamos ver um pouquinho aqui da luminosidade. E aí depois a gente pode dar o acabamento, né, utilizando restos, né, de cerâmica. Mas é uma tecnologia que a gente consegue dar um acabamento bonito e ela tem um baixíssimo custo. Agora eu vou mostrar outra tecnologia que a gente não utiliza nem cal nem cimento. Foi a tecnologia que a gente utilizou para essa bioconstrução, que é o COB. A gente utiliza apenas areia e argila com água e também com fibras, que a gente utiliza geralmente a fibra do caule da bananeira. Então, como aqui a gente não tem nenhum problema com relação à água, visto que essa construção tem um telhado, a gente consegue utilizar essa técnica que não precisa nem de cimento e nem de cal. E aqui mais 2 bioconstruções também de COB. Aqui o nosso lagarto. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês do telhado vivo ou telhado jardim, que a gente também utilizou uma tecnologia social para a construção desse telhado. E aqui agora a parte do telhado jardim vista de cima. Então aqui nós temos plantas com um enraizamento bem superficial.
E a gente tem também algumas espontâneas que foram plantadas pelo passarinho, como o mamoeiro, que eu tô vendo agora, mas que no manejo a gente acaba retirando do sistema. E agora nós estamos na parte de baixo do telhado. Então vocês vão ver que a gente utiliza telhas que nem são mais recomendadas, mas que a gente dá um bom destino a elas, que são telhas de amianto. Porém, a gente inverte a posição. As telhas são colocadas no sentido horizontal para que elas formem naturalmente aqueles sulcos. Após instalado o telhado, a gente coloca um plástico, né, uma lona plástica. Depois da lona plástica, a gente coloca uma camada de tapetes velhos ou roupas velhas. Depois uma camada bem fininha de terra, de mais ou menos 1 ou 2 centímetros. E por fim, coloca as plantas de enraizamento superficial. E assim está pronto o nosso telhado a um custo praticamente zero e promovendo um excelente conforto térmico e também acústico. E assim nossos bambuzais vão se transformando em espaços lúdicos. Essa é a casinha tamanduá, é a casinha das crianças brincarem. Também aqui utilizamos o calfitice para construir. Vamos entrar para conhecer um pouquinho aqui dentro? É uma casinha cheia de luz, com um teto solar, para a gente poder também contemplar a luz do sol e a luz das estrelas. Eu vou falar um pouquinho para vocês do banheiro seco, né? A gente tem desenvolvido uma metodologia já há cerca de 10 anos em parceria da Universidade Federal de Santa Catarina para alcalinização das fezes. Então, o mais importante é a gente separar. Então, essa peça, que é o vaso segregador, ela tem compartimentos diferenciados, onde vão ficar armazenados a urina, e o compartimento de trás é onde fica armazenado as fezes. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, deu aquela vontade de ir no banheiro, então, após você ter feito as suas necessidades, você vai jogar primeiro o papel higiênico dentro da privada, no mesmo compartimento do cocô. E aí, sobre as excretas, a gente vai colocar aqui o aditivo, que é de cinza com calcário agrícola. Sempre tendo bastante cuidado para não deixar o aditivo cair no compartimento da urina. Agora nós estamos na parte de trás do banheiro e eu vou mostrar para vocês onde que ficam armazenados o xixi e o cocô. Então, nessa bombona azul fica armazenada a urina, é uma bombona de 25 litros. Nessa bombona branca ficam armazenadas as fezes, e essa aqui é uma bombona de 60 litros. A manutenção ela ocorre mais ou menos de 10 a 15 dias, é claro que dependendo do número de usuários, que em geral são 10 pessoas, aqui no nosso caso, varia um pouquinho, entre 8 a 10 pessoas. Nós temos sempre uma bombona reserva, né, que fica vazia. Quando essa enche, a gente troca, e quando as bombonas ficam cheias, a gente deixa geralmente elas armazenadas em descanso por um período até a próxima troca, e depois elas vão para um outro local que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho mais. Uma questão que eu queria chamar a atenção, gente, por incrível que pareça, esse banheiro ele não tem cheiro, porque a gente tem, ó, conectado aqui a bombona das fezes e também a bombona da urina, a gente tem um respiro. Então os odores sobem pela atmosfera e a gente tem um banheiro sempre cheirosinho, sem precisar colocar aqueles cheirinhos para disfarçar. E aqui temos uma caixa vedada com 1000 litros de cocô.
Por incrível que pareça, eu não estou nem trancando a respiração, mas não tem odor nenhum. Esse é um material que a gente tem acondicionado aqui nos últimos 6 meses. E ele fica aqui mais ou menos 1 ano, depende bastante das estações, no verão um pouco menos, no inverno um pouco mais. E daqui esse material já fica prontinho, ou para ser agregado a um composto junto com outros materiais, ou já pode ser aplicado no solo, né, como um regenerador de solo. E agora eu vou mostrar para vocês para onde vai esse material depois dessa etapa. E agora a fase final, que é onde a gente coloca o material pós-tratado. Então toda a urina, todas as fezes que foram tratadas ao longo desse tempo, elas vêm parar aqui na agrofloresta e se transformam em belíssimas e deliciosas espécies da Mata Atlântica e também em espécies alimentícias. Então a gente tem aqui jussara, pau-jacaré, pitanga, jabuticaba, cabeludinha, inhame, gengibre e tudo isso fertilizado com o material do banheiro seco.